Olá, pessoal! Como eu havia comentado com vocês via WhatsApp, essa semana a gente vai estar fazendo uma revisão desde o início aí do conteúdo sobre a equação de segundo grau. Então, nós vamos começar aqui com a aula do dia 24/8, que falava sobre a forma reduzida de uma equação. Então, vocês sabem que a equação de segundo grau ela deve ser escrita na forma ax² mais bx mais c, aonde o a é o valor que está com o x ao quadrado, o termo b é o valor que está com o x e o c é o que está sozinho. Sempre tem que estar escrito, né, nesta forma aqui. Eu havia deixado um exemplo para vocês e aí tinha os exercícios que era para vocês fazerem. Então, eu vou estar passando aqui nos exercícios, letra A, B, C, a D, a E e a F, para vocês estarem efetuando aí a correção no caderno de vocês. Então, vamos relembrar aqui fazendo a questão A, como que nós resolvemos esse tipo de equação aqui. Vocês vão jogar todos os termos que tem do lado direito da igualdade aqui para o lado esquerdo, certo? Lembrem que quando vocês passam o sinal da igualdade, tem que mudar o sinal. Então, aqui, eu repeti o que já estava aqui, menos 8x eu também repeti. O menos 6 eu trouxe para cá mais 6, o mais 3 eu trouxe para cá menos 3, igualei a zero. Vejam que x ao quadrado eu só tenho menos 5, então eu vou reescrever menos 5x ao quadrado. Valores com x eu tenho apenas o 8, então menos 8x. Vou reescrever ele logo na sequência. E termos sozinhos eu tenho o 5, o 6 e o 3. 6 menos 3 é 3. 3 e 5, eu tenho 8. Pronto, ficou bem certinho o valor ao quadrado, o valor com x e o termo independente. Era isso que vocês que iriam fazer nesta aula aí da semana do dia 24/8. Então, façam a correção desses exercícios aí. Se tiverem alguma dúvida, vocês devem me chamar. Na aula do dia 31/8, vocês resolveram as equações da forma ax² mais bx, onde o c de vocês dessa equação era zero. Então, relembrando, vocês faziam o termo em evidência, então colocavam em evidência e resolviam duas continhas. Então, era bem simples de fazer também. Vou passar aqui nas respostas, nas soluções, e vocês conferem aí no material de vocês. Então, relembrando como que nós fazemos esse tipo de conta aqui. x² mais 5x. Não tem o termo independente. Eu vou colocar o x em evidência. X vezes quem para dar x²? Vai ser x vezes x. X vezes quem para dar 5x? Vai ser apenas o 5. Então, x vezes x, x². X vezes 5, 5x, igual a zero. Pronto, a gente só colocou o fator comum, que é o x, em evidência. Nossa primeira etapa, nosso x1, por isso que está ali x1, é dizer que o x1 é zero. Bem simples, ó, o x é zero. E a segunda etapa é escrever o que está entre parênteses e igualar a zero também, e isolar esse valor de x. A gente vai chamar isso de x2. Cuidem para não colocar x², é x2. x2 mais 5 é igual a zero. O mais 5 vem para cá, menos 5. O x2 vai ser menos 5. Então, a nossa solução para essa equação é 0 e menos 5. Vocês já devem ter observado que sempre uma das soluções vai ser 0. Então, sempre quando vocês tiverem equações neste estilo, sempre uma das respostas vai ser 0 e a outra resposta, vocês pegam o que vocês colocaram entre parênteses e isolam o x, e daí vão chamar de x2. Não é necessário, gente, chamar de x2, só se vocês quiserem.
Na semana seguinte, na semana do dia 7/9, eu já destaquei aqui, ó, porque teve alguns alunos que não me enviaram. Estava escrito, ó, conteúdo de apoio na página 92, realizar a leitura do material e em seguida copiar no caderno e resolver a questão número 1 da página 93 do livro didático. Então, além de resolver os exercícios deste material, desta aula do dia 7, vocês precisavam resolver os exercícios do livro. Muitos alunos não fizeram, então vão ficar com a atividade incompleta. Essa aqui também é resolvendo equações incompletas. Nesta semana, na aula, aqui nessa aula, né, é as equações da forma ax² mais c. Então, é quando o nosso b é igual a 0. Como que faz? Pessoal, bem simples, é a forma mais simples que eu acho de resolver. Então, vocês vão passar o menos 49 para o lado de cá, mais 49, e vão tirar a raiz. Aí, assim, pessoal, sempre são duas respostas, o negativo e o positivo. Porque se vocês pegarem menos 7 e fazerem vezes menos 7, menos vezes menos também vai dar mais. Então, a resposta pode ser menos 7 ou então mais 7. Aqui era 36, menos 36, vem para cá mais 36. Raiz quadrada de 36 pode ser mais ou menos 6. Também duas respostas, sempre o mesmo valor com duas respostas de sinais diferentes. Eu peço para vocês corrigirem aí no material de vocês a letra E e a letra F. A letra E era mais 36, então vem para cá menos e depois tira a raiz. Não existe raiz quadrada de número negativo, então seriam números complexos, então não faz mais nada. E a letra F também estava mais 100, então vem para cá menos 100. Raiz quadrada de menos 100 não existe, então não tem o que fazer. Então finaliza assim, essas são as respostas aí da aula do dia 7 de setembro, da semana, né, do dia 7 de setembro. Aí a semana seguinte, foi a semana do dia 14, vocês começaram a usar a fórmula de Bhaskara. Pessoal, nesta aula eu havia disponibilizado um vídeo da professora Ângela, que explica bem certinho aí o processo da resolução de uma equação de segundo grau. Então, a equação de segundo grau, ela recebe o nome de fórmula de Bhaskara, né? A fórmula resolutiva. Então, é menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, divididos por 2 vezes a. Quem é esse a, esse c, esse b e esse b? São os termos que vocês aprenderam lá na primeira aula a tirar. Então, vocês olham para a equação, vocês têm que saber quem é o a, quem é o b, quem é o c. Lembrando que o a é quem está com o x ao quadrado, o b é quem está com o x e o c é o termo independente. Eu deixei um exemplo aqui no material, né, para vocês, e deixei 4 questões para vocês fazerem aí a resolução. Então, aqui é a resposta da A, aqui embaixo a resposta da B, com o processo da resolução. A letra C eu vou passar para vocês somente a resposta e vocês conferem aí no material de vocês. Então, o primeiro passo, o que vocês vão estar fazendo? Olhando para a equação, vocês devem tirar os valores de A, B e C. Então, A é o termo que está com o x ao quadrado. Quando não aparece, ele vai ser 1. O B é o termo que está com o x. Nesse caso, é 2. E o C é o termo independente. Então, vai ser o menos 15. Cuide com os sinais. Vocês vão escrever pela fórmula, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, por 2 vezes a. Isso é a fórmula, tá aqui do ladinho. Substituindo agora, pessoal, substitui o b pelo valor do b, o a pelo valor do a e o c pelo valor do c que vocês tiraram da equação aqui em cima. Então, vocês vão ficar com menos 2 mais ou menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 15. Resolvendo essa parte aqui de dentro da raiz, vocês vão ficar com 4 mais menos 4 vezes 1 vai ser menos 4. Menos vezes menos vai ser mais. E 4 vezes 15 vai ser 60. 60 mais 4, vocês vão ter 64.
Aí vocês vão tirar a raiz. Pessoal, se aqui der um número negativo, vocês já não fazem mais nada. Deu número negativo, não existe resposta, beleza? Não existe raiz quadrada de número negativo. Quando acontecer isso, vocês colocam o e risca em cima. Não existe. Não precisa continuar o processo. Nesse caso, deu 64. Então, vocês vão escrever menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 64 é 8. Tudo isso divididos por 2. Vocês vão determinar x', que é a primeira resposta, e x duas linhas, que é a segunda resposta. Uma vocês vão usar o mais aqui no meio, e a outra vocês vão usar o menos. Cuidem com os sinais. Eu devo 2. Fui pagar com 8, eu devo R$2. Fui pagar com 8, sobrou 6. 6 divididos por 2 vai dar 3. Primeira resposta. Devo 2, devo 8, eu devo 10. Devo 10 divididos por 2, eu devo 5. Então, o meu conjunto de solução vai ser menos 5 e 3. Geralmente, a gente escreve o número menor primeiro. Então, nesse caso, seria o número negativo. Menos 5 mais 3. Lembrem, pessoal, que esse valor dentro da raiz, ele é chamado também de delta, e ele pode ser resolvido de forma diferente. Então, vocês podem escrever, ao invés de escrever toda esta equação aqui, com esses valores dentro da raiz, vocês podem chamar esse valor de delta e resolver esse valor separado. Vocês vão precisar disso aqui para as próximas aulas. Então, resolve esse valor do delta separado, depois que estiver pronto, joga aqui para dentro da raiz, beleza? Então, é exatamente o mesmo processo, mas resolve a parte da raiz separado. Então, isso aqui é o material da aula do dia 14 de setembro. E na aula desta semana, na aula da semana do dia 21, eu coloquei apenas que nós iríamos revisar o conteúdo e, a resolução das equações. Então, já passei todas as resoluções. Tem essas duas questões aqui, mas eu não vou resolver elas, porque já são as questões resolvidas ali na outra folhinha. Então, esta semana, a atividade de vocês é fazer a correção, assistir esse vídeo e fazer a correção dos exercícios de vocês desde ali do início, que a gente iniciou as resoluções das equações de segundo grau. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês acharem que algum exercício meu está errado ou equivocado, podem entrar em contato, beleza? Abraços, pessoal. Façam bem certinho essa correção dos exercícios de vocês. Abraços.